Olá, meus irmãos, minhas irmãs, saudação de paz, saudação em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, que vive eternamente. Feliz Páscoa! O Senhor caminha conosco, Ele é o Senhor da vida, o Senhor ressuscitado. E mais uma vez nós nos encontramos para a nossa reflexão diária do Evangelho. Iniciemos este momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser crucificado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o tempo pascal, a ressurreição de Jesus. E este evangelho é muito próprio para este tempo da Páscoa, chamado os discípulos de Emaús. 2 que iam caminhando para Emaús. De repente, Jesus se põe a caminhar com eles. É o Senhor ressuscitado. Difícil compreender a ressurreição de Jesus. Estes 2 não compreendiam a ressurreição de Jesus. Foi preciso que Jesus lhes explicasse tudo, lhes explicasse as Escrituras, para que eles compreendessem. Ao chegar a Emaús, depois que Jesus lhes explica todas as Escrituras, então eles compreendem. Jesus senta-se à mesa com eles, parte o pão. E neste momento, os olhos deles se abrem e eles reconhecem a Jesus. Realmente, o Senhor ressuscitou.
Neste evangelho aqui nós encontramos uma prova de que o Senhor realmente está vivo, ressuscitado. Nós o encontramos nas Escrituras, como Jesus explicava para eles, nós o encontramos na Eucaristia. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós reconhecemos Jesus ressuscitado no pão. Ele está vivo no meio de nós. Que Maria, nossa mãe, a Senhora da alegria, aquela que se alegra com a ressurreição de Jesus, seja nossa inspiração, companheira na nossa caminhada para compreendermos o Senhor ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.